Eu sou o Caio Souza, professor de Filosofia e Sociologia. Na videoaula de hoje, eu irei dar início ao conteúdo Métodos de Análises Sociológicas a partir do ponto de vista do pensamento do sociólogo alemão Max Weber. Lembrando que o Weber, junto com o Marx e o Durkheim, formam aí a tríade dos autores mais importantes da história da sociologia. Nosso autor de hoje, o Weber, vai criar um método específico de análise sociológica chamado de método compreensivo. A partir desse ponto de vista, o Weber vai criar um método de investigação das ações individuais para que possamos compreender a motivação daquilo que os indivíduos realizam no meio da sociedade. Diferente de Durkheim, que buscava entender a sociedade a partir dos fatos sociais, a partir de uma totalidade social e de um contexto no qual a sociedade interferia diretamente na vida dos indivíduos, fazendo com que estes agissem de tal forma a ser regidos por aquilo que o exterior, por aquilo que a sociedade externa viesse a definir que os indivíduos realizassem. A partir disso, o Durkheim criou um método chamado de método comparativo funcionalista. Aqui em Weber, não há necessidade, segundo o autor alemão, de se entender as interferências externas sobre os indivíduos. O que se deve entender é como que cada indivíduo se comporta, como que as ações que estão dentro da sociedade interferem de forma individual aos indivíduos. A questão seguinte é entendermos como que Weber vai fazer com que esse método compreensivo faz com que os indivíduos possam entender a motivação e a intenção dos fatos e das ações que estes irão realizar. Assim sendo, o Weber vai criar um objeto de estudo que diz respeito exatamente à ação social. Então, o método de análise sociológica do nosso sociólogo Max Weber é o método compreensivo. O objeto de estudo é a ação social. A partir disso, o Weber vai criar formas específicas que ele chama de tipos ideais de ações sociais para mostrar como que os indivíduos eles constroem a sua própria identidade dentro da sociedade e constroem o seu próprio modo de ser e agir dentro da sociedade a partir da sua convivência no meio. Esses tipos de ações sociais vai ser trazido aqui no canal nas próximas videoaulas. Nesse momento, a gente quer apenas trazer para vocês um método compreensivo. Dizemos que dentro da construção do método compreensivo, o Weber ele vai ser oposto ao Durkheim, que fazia com que a sociologia viesse a desenvolver um aspecto voltado para a compreensão das ações sociais. O Weber vai entender que essa compreensão das ações sociais elas não devem ser vistas como Durkheim entendia a partir de um objetivismo, a partir de um fato social externo ao indivíduo. Weber entende que cada indivíduo ele pode construir a sua própria forma de ser, a sua própria forma de agir, independentemente do que a sociedade venha impor a ele. Ele justifica isso partindo do ponto de vista que dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade específica, existem vários cidadãos. Cada cidadão que ali está presente tem uma forma de ser diferente um do outro. Se fosse como Durkheim pensava, se fosse esse objetivismo, todos pensariam da mesma maneira. Mas Weber entende que cada um pensa de seu modo. As ações que cada indivíduo realiza pode, de fato, ter sido produto social do meio em que eles estão inseridos. Mas, segundo Weber, cada indivíduo tem autonomia racional suficiente para tomar decisões próprias e para realizar as suas ações ou não. Desta forma, o método compreensivo do Max Weber também vem contradizer a visão positivista que estava sendo instaurada dentro do início do século XX, ali, sobretudo na Europa, na Alemanha e na França. Lembrando que o Durkheim desenvolve seu pensamento com base no positivismo do Comte, a partir de uma ciência específica que venha unificar e venha padronizar a forma de se estabelecer conhecimento dentro da sociedade. O Weber ele vem contradizer, ele vem ser oposto a esse pensamento. O Weber ele defende a autonomia individual de cada um dos indivíduos na sociedade,
acreditando que a razão, que o pensamento racional pode garantir a esses indivíduos a construção, sim, de uma identidade própria e sem a interferência da sociedade. Então perceba a grande diferença que há entre Durkheim e entre Weber. O Durkheim defendendo um objetivismo, o Weber defendendo um subjetivismo, uma identidade própria. Desta forma, o método compreensivo do Max Weber ficou conhecido também como individualismo metodológico. Um individualismo, ou seja, isso nos remete ao particular, metodológico, isso nos remete ao método no qual cada um dos indivíduos realizam as suas próprias ações. Desta maneira, nós percebemos nessa introdução sobre o Max Weber que Weber está defendendo a identidade racional dos indivíduos e que não há uma interferência que vá determinar a forma de ser e de agir dos indivíduos. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço para vocês e até a próxima.